Povo meu, você que tá me vendo com essa camisa já sabe que o empresário aqui, o cara que parece que é dono aqui do sistema, do canal aqui do Wesley de Souza, parece que ele teve um funcionário aqui por a camisa. Ai, povo meu, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu não fiz pauta porque eu não tenho tempo. Acho que nem dá uma estudada eu vou dar hoje. Hoje eu vou fazer o vídeo aqui falando da classificação do Vasco. Eu vi ontem o jogo, o Vasco tomando 2 gols, mas o Verratti fazendo dele. Verratti e Léo Jardim são símbolos desse Vasco, que perde para o Atlético Paranaense, mas que, pelo menos quando se fala de emoção, dá muita emoção. Esse Vasco que ontem começou com esforço, eu não entendi. Esse Vasco que perde o Ryan por causa da cabeça dura. Ver o Atlético Paranaense fazer seus gols na Arena da Baixada. Parece que a Arena da Baixada não torna mais medo, porque se modernizou e tal, mas ver a torcida do Atlético Paranaense empurrar. Mas, cara, esse Vasco tem muita força, muita força. E eu vou deixar aqui um vídeo, do que um vídeo tático, não tem como, o Vasco jogou com a menos. Depois entraram Emerson Rodrigues, né? Entraram outros jogadores para ajudar, por exemplo, o David no ataque com o Verratti, enquanto o David estava. Sai o David, entra o Leandrinho, lateral, Vitor Luiz, entra na vaga do Pitão. Acho que taticamente hoje não é para se analisar o Vasco. Eu acho que a gente faz uma análise do Vasco pensando em emocional. Um clube que tinha uma dívida de 800 milhões, um clube que cai em 2008, sobe em 2009, é campeão em 2011 da Copa do Brasil, começa a cair em 13, em 15, em 2020, 21, na verdade, tá entendendo? Tudo que 2020 cai e não sobe de primeira para 2021, tudo que o Vasco passou, tentativas de golpes e golpes na política do Vasco, o golpe do Campelo em 2018 no Júlio Brandt, na época era sempre Vasco, a tentativa de golpe do Leve esse ano, e da chapa Somamos em 2020, tentando de respeitar o estatuto do clube, na verdade a Assembleia Geral, porque o estatuto dizia que não poderia ter eleição online. A gente não sabia de quanto tempo era o estatuto, mas a Constituição permitia, estava em época de pandemia, e o Leve tentou de respeitar a Constituição, mas o STF deu a causa não ao Salgado, mas ao Mussa, que era o presidente da Assembleia Geral. Enfim, todas as tentativas de golpe, a má gestão do Salgado, a venda da SAF do Salgado para a 777, a má gestão da 777, a saída da 777, a vinda da retomada do associativo para a mão da Sempre Vasco. Dentro de campo, um pouquinho mais curto, a vinda do Ramon Dias, a tirada do Ramon Dias, a tirada do Vasco pelo Ramon Dias das mãos da zona, né? O Ramon tira o Vasco da zona do rebaixamento e tenta montar um Vasco forte esse ano, não consegue por causa da 777, que traz o Alexandre Matos, não deixa o Alexandre Matos trabalhar, não deixa trazer Cuejá, Michael, entre outros atletas. A saída da 777 por inúmeros escândalos no mundo inteiro e a volta para Sempre Vasco com a demissão do Ramon Dias, né? Já ainda pela 777, a vida do Rafael Paiva, depois de um tempo ali com
com o técnico português e o Álvaro Pacheco, que não deu certo. Então o Vasco teve muitas histórias. O Vasco é um clube de muitas histórias, boas e ruins. Acho que essa história boa do Verratti fazer os gols, do Verratti fazer os gols e do Léo Jardim, do Léo Jardim pegar os pênaltis. Acho que essa história toda é mais uma história do Vasco. Eu acho que o Vasco tem uma grande história, né, a ser contada, a ponto do Rica Pirroni parece fazer um texto sobre o Vasco, que parece ser do merecimento do Vasco ganhar a Copa do Brasil. Então são várias histórias de superação, superação, superação. Então, mais do que esquema tático, mais do que falar por que jogou o Esforço e não jogou o Cocão de titular, mais do que falar da cabeça do Ryan, eu entendo que vamos falar do emocional do Vasco, vamos falar da história que o Vasco construiu durante todo esse tempo. Parabéns, Vasco, parabéns, Rafael Paiva, parabéns, Marcelo Santana, parabéns, Felipe, parabéns, Pedrinho. Vocês estão botando o Vasco, depois de 13 anos, numa semifinal de Copa do Brasil. Seja São Paulo, seja Atlético Mineiro, seja quem for do outro lado, Flamengo, Bahia, o Corinthians, na final, se o Vasco passar, acho que vocês têm grandes histórias para contar. Tenho eu que essas histórias vão se cumprir muito rápido. Tenho eu que o Vasco vai voltar a ser grande, voltar a ser gigante, sendo safo por uma outra empresa, ou com a Sempre Vasco fazendo um grande nome, como vários outros grupos políticos fizeram por bem do seu clube de futebol, do seu clube esportivo. Parabéns, Vasco. Vocês estão na semifinal da Copa do Brasil. Depois de tanta coisa que se passou, acho que é bom estar entre os 10 do Brasileiro, estar nas semi da Copa do Brasil, uma possibilidade de título, de dinheiro para ajudar a equacionar, desafogar as dívidas. Era o que essa Cruz de Malta precisava. Era de políticos, gerentes, jogadores, né, políticos, dirigentes e jogadores, mas para fazer um pouquinho melhor do que o Dinamite fez, não por serem ídolos, mas porque estudaram para ajudar o Vasco. É bom ter um diretor executivo que pouco fala, Marcelo Santana pouco fala, mas tenta ajudar. Então, acho que o Vasco está no caminho certo. Parabéns, Vasco. Perdeu de 2-1, mas ganhou nos pênaltis. Léo Jardim Paredão. E quantos jogadores nós temos? Eu falei no vídeo passado da seleção brasileira, né? Bruno Guimarães no Newcastle, o outro tá no time lá do Girona, o outro tá no Leeds, no West Ham. Jogadores do Vasco, mesmo o Vasco não tendo esse time todo, acho que tem jogadores para a seleção brasileira. O Léo Jardim é um. O Léo, apesar da fase, é outro que, se fizer uma fase maravilhosa, brigar por título, vai voltar a ser aquele zagueiro de confiança. O Piton é outro. Então nós temos nomes. O Verratti para a Argentina é essencial. Então o Vasco cria esses nomes a partir do momento que chega numa semifinal de Copa do Brasil, nomes que podem render mais e fazer a sua história. E um dia estarem numa seleção, numa Copa do Mundo. Volta a falar Léo Jardim, Piton, Léo melhorando, Felipe Coutinho podendo voltar a jogar a bola que sabe, David, Adson, Verratti na Argentina, Puma no Uruguai. O Vasco voltando a ser Vasco, botando seus principais jogadores no topo das suas seleções e o Vasco no topo da América do Sul e do mundo. Eu espero que isso aconteça com a Sempre Vasco. Valeu? Gente, esse é o vídeo, não vou fazer o outro. Desculpa, perdão, qualquer barulho aí. Foi.